Olá, devs! Vamos a mais uma parte do nosso curso de MAUI, onde estamos criando um app com a tabela FIP. Não perca a aula de hoje, que está interessante. Se você não é inscrito, se inscreva e deixe seu like no canal e não perca a oportunidade de ganhar a nossa caneca aqui do canal Universo TI, tá? Vai concorrer a cada 1000 inscritos. Então agora, bora para a aula. Pessoal, estamos aqui de volta com o nosso curso de MAUI baseado na API da FIP e agora estamos com a aula 5. Por que aula 5 em vez de 4? Porque na verdade eu acabei na explicação juntando a aula 3 com a aula 4 e até ficou melhor, né? Então a gente já está na aula 5, tá? Então o que acontece aqui? Nas aulas de apresentação eu mostrei o que a gente vai fazer e mostrei a parte das APIs que vai estar na descrição dessa aula aqui, tá? E aqui as APIs que retornam JSON, né? A gente explicou que você pode, primeiro de tudo, vou colocar a imagem aqui para vocês entenderem, tá? Lembrando que eu pulei aqui, eu queimei uma parte que eu ia dizer. Essa aula aqui a gente vai analisar o que a gente precisa fazer para ter esse carinha aqui que vocês estão vendo na imagem aqui, né? Que é o aplicativo que nós vamos criar, tá? Que é, primeiro a gente seleciona o tipo de veículo, que está aqui, que carros, motos e caminhões, o fabricante de carro. Eu coloquei como fabricante, poderia ser... Aqui ele está como... aqui está como... fabricante, né? Eu coloquei como fabricante, que pode ser... A gente pode colocar um outro nome. As marcas, né, de carro pode ser, né? Aqui poderia ser marca, né? Ou fabricante, também é a mesma coisa, né? Então, aqui seria a segunda API, como a gente falou, que é marcas, né? E a gente tem depois os modelos, né, de cada fabricante. Por exemplo, a Ford tem a Export, tem o Ford Ka, tem a Ford Territory, né? Tem a Fiat, tem o Palio, né? Assim por diante, né? E cada carro tem o seu ano baseado no combustível, que pode ser flex diesel, álcool, gasolina, né? Que é essa API aqui. E depois a gente tem o pesquisar o preço, né? Que é esse botão aqui do pesquisar. E a gente tem, daí sai o valor, né? Que poderia ser mais completo, mas como um exemplo rápido, a gente vai ter outros cursos de MAUI que pode até detalhar melhor com esse tema ou não, né? Então, o que acontece aqui? A gente tem umas fases, né? E nada melhor que a gente analisar essas fases para a gente ter a noção do que nós precisamos fazer. Por quê? Porque cada combo desse, cada API dessa é a imagem aqui da imagem. Cada ação dessa tem que fazer o quê? Quando eu digitar selecionar carro, antes de a gente selecionar esse segundo combo aqui, vai estar vazio. O que a gente tem que fazer? A gente combo, seletor, tá? Cada aplicação tem seu nome, tá? Eu sou das antigas, eu falo combo, tá? Mas você que é das novidades, pode ser seletor, list view, tá? Cada um tem um nome, mas a gente tem que carregar aqui, tá? Quando eu seleciono esse cara aqui, automaticamente eu tenho que carregar esse cara aqui, tá? Porque aparentemente é simples, mas não é tão simples assim, que nem você fazer um 2 mais 2 que nem a gente fez a aula passada, tá? Tem uns segredinhos aqui que eu vou explicar para vocês, tá? E é bom, esse exemplo aqui é ótimo porque na verdade acontece o que?
a gente tem que deixar uns exemplos para vocês entenderem como funciona a aplicação, tá? Então, quando eu selecionar esse cara aqui, ele vai carregar esse cara aqui. E quando eu selecionar esse cara aqui, ele vai ter todas as opções para a gente utilizar o nosso botão e clicar nele, e ele vai ter todos esses dados carregados para você lançar na última API aqui, que é o do preço, né? Então a gente tem que ter essa noção de como fazer isso, e essa noção aí o pessoal sozinho talvez quebraria mais a cabeça. E isso aí são fases, tá? Então a gente tem que descobrir essas fases. E essas fases são como? A gente tem que levantar um projetinho, né? Eu fiz um projetinho aqui bem simples para não ficar longo, tá? Também a ideia não é ensinar projeto, e sim ensinar a você trabalhar com a aplicação, tá? Como eu tenho 2 monitores aqui, eu tenho que dar uma invertida aqui. Deixa eu colocar aqui. Aqui a parte do vídeo dá uma atrapalhada para eu selecionar as opções aqui, tá? Não estou conseguindo clicar aqui, né? Mas tudo bem, tá? Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer sem clicar mesmo, tá? Vamos deixar aqui maior, tá? Então aqui a gente está analisando, tá? Então primeiro a gente tem cada fase é uma API, tá? Então cada API tem uma fase aqui que a gente vai escrever, tá? Então essa aqui tem uma fase, essa aqui tem outra, tem essa outra. Então quando eu seleciono o carro, ele tem que carregar os fabricantes, tá? Então essa aqui é uma API. Quando eu seleciono o fabricante, aqui está repetido, ele tem que vir com os modelos, tá? Seleciono o fabricante, carro, fabricante, modelo e ano, tá? Então tem uma API a mais aqui, então vamos pular aqui, tá? Então eu vou arrumar depois aqui em seguida. Então vamos arrumar já, na verdade. Vamos ver aqui certinho. Vamos lá. Seleciono a marca, é uma API. Seleciono o modelo, é 2 API. Seleciono o ano, é a terceira API. E a quarta API com o preço. Então tá certo. Então aqui no meu exemplo está errado esse cara aqui, ó. Então 1, 2, 3. Então vamos tirar esse cara aqui. E esse cara aqui não tem, tá? Então esse cara aqui vem, na verdade, para cá. Então é esse o fluxo do 1, 2, 3. Um, dois, três. Tá? Entendo como 3. Eu não estou conseguindo editar aqui agora. Ver se eu consigo inverter ela aqui. Vamos ver. Vamos ver. Opa! Então a gente tem aqui um cara. Então 1, 2, 3. Então eu seleciono o fabricante. Eu venho aqui. Seleciono o ano e pesquiso o preço, tá? Então cada um é uma API aqui no nosso projeto, tá? Então a gente pode colocar até na setinha aqui mesmo. Eu vou colocar numa caixinha e depois eu edito o desenho para vocês aqui, tá? Então a gente vai fazer primeiro o que? A gente tem que saber o processo. Mas antes disso, a gente tem que ter o que? A ordem do que vai fazer as coisas, né? Então a gente tem aqui cronograma, tá? Então a gente tem um cronograma. Que esse cronograma é o que? Primeiro, a gente tem que saber o processo. Saber o processo a gente já estudou. 2, saber a API.
as APIs, a gente já sabe. 3. Desenhar o layout da tela. 4. Mão de obra, mão na massa no back-end e front-end, ou seja, esse aqui é a mão na massa mesmo, tá? Então, primeiro de tudo, agora a gente sabe o processo, sabe as APIs e a gente tem que desenhar a tela. Por quê? Por que a gente tem que desenhar a tela? Para a gente ter noção do que nós vamos fazer, né, de fluxo, né? A gente já tem aqui o fluxo, a gente tem que saber, tem que ter aqui esboçado o que a gente precisa fazer depois de descobrir o processo. Por quê? Vocês estão vendo a tela, mas imagine se não existisse a tela. A gente tinha que imaginar como que o usuário ia trabalhar. Então, a gente tendo a tela, a gente já sabe como que vai funcionar o processo aqui, né? Então a gente vai pegar aqui e vai começar a desenhar a nossa tela, tá? Então vamos lá, vamos pegar e vamos começar com a mão na massa, tá? Então, primeiro de tudo, vamos desenhar aqui a tela, tá? Então, primeiro de tudo, vamos lá, vamos voltar no nosso VS Visual Studio. Vamos esquecer o exemplo da tela que temos aqui. Então, isso aqui tudo nós vamos apagar. Vamos deixar só o que nós precisamos, que é o seletor que a gente vai fazer para a próxima aula. Então, a gente vai fazer o seguinte. Então, primeiro de tudo, a gente vai apagar tudo esses entre. Deixar ele menorzinho aqui, vamos apagar tudo. E ele vai dar erro, tá? Adianto para vocês que vai dar erro, porque vai sentir no front, aliás no back, que tá faltando certas coisas na tela. Ele já tá listando um erro para você, ó. Tá? Por quê? Ele vai fazer falta esses caras aqui, tá? Esse cara aqui eu vou deixar, porque a gente pode ser que a gente use sim, tá? Então vamos aqui no My Page no CSL e a gente vai fazer o que? Por enquanto, para não dar erro, a gente vai apagar esse cara aqui, tá? E vai dar mais erros. A gente vai voltar aqui no nosso botão, a gente vai voltar o evento que estava antes, por enquanto, para não dar erro, e salvamos a nossa tela, tá? Então, para a próxima aula, vamos começar a personalizar a nossa tela. E então, te espero você até a próxima aula.